Então, na palavra introdutória, nós já iniciamos com Neemias, capítulo 8, do verso 5 ao verso 6. Vamos ler novamente. E Esdras abriu o livro. Guarda bem essa palavra. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Louvado seja Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, que é também um livro que está aberta diante dos olhos de cada um de vocês. Louvado seja Deus. E cada vez que você pega a palavra de Deus para ministrar, você abrindo esse livro, você vai ver daqui a pouco como é que Deus te vê. Quando você tem essa autoridade do Espírito Santo de poder abrir esse livro santo e ministrar sobre vidas. Então, diante de todos os olhos daquele povo, Neemias teve essa condição de abrir o livro, porque é aqui que Deus te coloca. Porque Esdras, ele estava acima de todo o povo. E abrindo o livro, todo o povo se pôs de pé. Quer dizer que todo o povo reverenciava o que estaria vindo de dentro daquele livro que Esdras estava abrindo diante deles. Todo o povo se colocou de pé. Deus não fala na intimidade das pessoas se estiver prostrado. A Bíblia pode ser divulgada com uma letra, mas na intimidade de cada um, o Espírito Santo leva essa leitura se ele estiver de pé. Se não estiver de pé, muitos estão dizendo, mas na pandemia não tem mais culto. Se for parar você em um leito de hospital, ficar lá 4, 5 meses, 1 mês, anos, como a gente às vezes vê, né? Servos fiéis do Senhor sendo colocados em UTI, às vezes, fica anos vegetando para depois vir à tona. O que será então dessa espiritualidade? Vai para o inferno? O que você comeu, você se alimentou, e você tem que saber, em nome de Jesus, que nós não estamos aqui brincando de igreja. Existe um corpo de ministério que não brinca com coisa séria. O pastor dessa igreja não brinca com coisa séria. Ministra a palavra. E eu tenho comido quarta-feira, sexta-feira, domingo, escola dominical, eu continuo comendo. E continuo me fortalecendo. Você tem feito isso? Você está presenciando os cultos online? Mas esse negócio de celular, irmãos, vamos deixar essa seta demoníaca lá para o inferno afora e tomar posição de homem e mulher de Deus e obedecer a palavra. Vamos servir ao Senhor com seriedade. A mesma seriedade que o ministério está tendo de responsabilidade contigo, você precisa ter com ele, porque Deus está contemplando o trabalho. Deus está contemplando a madrugada sem sono. Deus está contemplando, está cheiroso esse bife, mas não posso. Existe um povo que precisa da força. Então esse jejum é especial para que isso aconteça. Não se dê o luxo de dizer, quarentena eu estou me abatendo, quarentena eu estou me esfriando, quarentena eu estou me enfraquecendo. Seja homem de Deus e seja mulher de Deus, levanta a tua cabeça e come do que Deus tem posto na tua mesa espiritual. Ninguém brinca de igreja e nem de Bíblia. Neemias e Esdras foram 2 aprovados. Quando Neemias pegou o livro, você sabe o que Esdras ia ler para o povo? Os 10 mandamentos. Ele ia ler os mandamentos. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que quando Neemias abriu o livro para ler a lei de Moisés, o povo chorava. O que ele ia ler? Não matarás, não roubarás, não deseja a mulher do próximo. Não. E observe bem que no comecinho é o amor de Deus, é o nosso amor. E lá no finalzinho dos mandamentos é o amor de Deus para conosco.
Quando no começo ele fala, não adore imagem, não adore outro Deus, eu sou o teu Deus. Deus está preocupado com os que andam capengando. Deus está preocupado desde antes da fundação. E antes de você e eu nascer, o Senhor Jesus clamava, ó Pai, me ajuda para que eles sejam um como nós dois. Foi falado da última vez. Em nome de Jesus, amados. Pegue seu celular, pegue seu computador, pegue sua televisão, pegue o aparelho que Deus te deu, porque Ele providenciou isso aí, porque Ele veio à frente, como viu hoje, como veio agora, como vê a quarentena. Que é mentira, que é verdade, não interessa. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus tem a mão estendida e o olho assim, ó, observando cada um de nós. Então Deus providencia tudo antes. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Você precisa tomar essa posição. Está acima de todos aqueles no qual você ministra. Quando você abre a boca para falar do Evangelho, Deus olha para você e te vê acima de quem está ouvindo. Sabia disso? Se Emanuel, o Arthur, vier aqui, tiver uma oportunidade, Deus vai olhar e ver que todos precisam estar sendo sujeitos abaixo do que está acontecendo aqui, porque Ele está usando aquela pessoa. Para Deus não tem tamanho, não tem idade, Deus está usando. E abrindo-o, todo o povo se pôs de pé. A alegria da comunhão fez a festa nesse dia. E Esdras louvou ao Senhor. Quem é o pastor que não louva ao Senhor? Vamos prestar atenção aqui. Porque, pode sentar, amados. Qual é o pastor que não louva ao Senhor quando vê a congregação, a igreja de pé? Sabe o que é estar de pé? É estar em completa comunhão com Deus. Quem se converteu e está em completa comunhão com Deus, não tem inferno, não tem demônio, não tem fofoca, não tem contenda. Ele está de pé diante de Deus. Apertou o cerco, mas ele se fortalece, porque ele sabe que há necessidade de busca. Então vamos buscar. E Esdras louvou ao Senhor de ver a posição da igreja. Fique de pé, igreja, espiritualmente falando, para que nós tenhamos prazer de não nos alimentar, pagando um jejum pela coroa que te aguarda. Fique de pé espiritualmente, igreja, para que o teu pastor tenha prazer de chorar na presença de Deus. Assim, ele vai saber que o anjo está ali colhendo suas lágrimas por A e B. Fique de pé. Assim, quando o pastor olhar para o rebanho, ele vai se alegrar, ele vai ter prazer. Ele não vai fazer a obra gemendo, chorando, não. E é bom saber que se isso acontece, ele vai voltar com alegria, colhendo seus molhos. O grande Deus. E todo o povo respondeu. Bom, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu. Vamos lá responder o que eles responderam? Amém! Amém! Aleluia! Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Foi isso aqui que nós colocamos no comecinho do culto. De madrugada não tem ninguém olhando, você não precisa ter vergonha de ninguém. Dobra os seus joelhos na terra, lança o teu rosto na terra e clama para Deus responder. Fala: Senhor, eu tenho um filho, uma filha. Senhor, eu tenho um emprego. Senhor, eu tenho essa vida, esse corpo que precisa de Ti. Senhor, eu estou sabendo que a qualquer momento meu coração vai parar de bater. Eu preciso de Ti, Senhor. Irmãos, é infinitos os motivos que nos levam a colocar o rosto na terra e clamar por esse Deus que tem poder para socorrer. Então Esdras aqui, ele se alegrou, porque ele olhou e viu que o povo levantava a mão e glorificava juntamente com ele. E quando ele começou a ler os 10 mandamentos, ele começou a ler a lei de Moisés: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobice a casa do próximo, não faça imagem de escultura, não tenha diante de ti outro Deus, não se encurve ante outro Deus.
Não tome o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu santo nome em vão. Ao contrário disso, às vezes nós estamos dentro de casa, um simples tropeção me faz falar: meu Deus, misericórdia, Deus, à toa, às vezes sem motivo. E hoje nós observamos que uma das leis que Moisés colocou através da orientação de Deus foi isso: não tome o nome de Deus em vão. Porque no momento da angústia, do desespero, você clamar Deus, Ele vai te socorrer. Ele vai se fazer presente. Amém, amados? Então, Esdras, ele leu ali para aquele povo a lei que Moisés havia deixado, que foram os mandamentos da lei do Senhor. O povo chorava. A carência do povo era tão grande que até os mandamentos de proibições traziam as lágrimas e choro no seu rosto. E quando nós contemplamos os 4 primeiros mandamentos, nós vemos que ali estão representados pelos primeiros grandes mandamentos que Jesus refere-se ao nosso amor a Deus. E depois, lá no capítulo de Êxodo, capítulo 20, verso 17, ali estão representados pelo segundo grande mandamento de Deus com relação ao nosso próximo. Aí, quando nós começamos a observar as leituras, irmãos, nós vemos que nós podemos então entender de onde se originou os 2 mandamentos que o Senhor Jesus trouxe para nós. É João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, também deveis amar uns aos outros. Sabe por quê? Porque só dessa forma o mundo vai entender que você é discípulo de Cristo. Só desse jeito. O mundo vai te respeitar, porque vai falar: ali está uma serva, ali está um servo. Por quê? Não abre a boca para desbocar em abobrinha. Tudo Deus vê e tudo Ele ouve. Nós vamos vigiar, principalmente dentro do seu lar. Principalmente. Sabe, no passado Deus pegou um profeta pelo cabelo, levou lá dentro da cozinha. Outra vez pegou o profeta, levou lá dentro do templo, para ver o que falavam. Meu Senhor, que poder, glória a Deus. Quando o profeta chega dentro do templo, vê os pastores da época, os sacerdotes da época, Ezequiel, adorando, levando ao seu nariz ramos de adoração a deuses, deuses enfeitados pela parede, pintados. O Espírito, ele estava sentado lá na varanda. Deus tem esse poder, viu, amados? Estava sentado lá na varanda. E o Espírito foi levado por Deus. E ele viu tudo isso para saber interceder. Então, quando o Senhor falou aqui, ó, o mundo todo há de te conhecer e saber que você é meu discípulo, se vê em você o amor profundo pelo seu irmão. Quem ama o irmão, zela pelo irmão. Quem ama a igreja, zela pela igreja. É capaz você de pegar um prato para almoçar e antes de você começar a almoçar, você cuspir em cima de toda aquela comida? Não dá uma impressão de coisa nojenta? Né? Quem é que vai fazer isso? Principalmente se você estiver infectado pelo pecado. Se você estiver resfriado e cheio de catarro. Você pega o prato, macarrão bonito, queijo por cima derretido. Ai, que maravilha, maionese, tudo que você gosta. Mas antes disso, você vai encher o prato dessas coisas. Para depois, então, você sentar e começar a se alimentar. É assim que a gente faz? Não tem lógica. Sabe o que vai acontecer? Alguém vendo vai querer socorrer o prato e tirar dali, botar um prato limpo. E aí a palavra diz assim, olha, muita gente está comendo, está vomitando e comendo de novo. Amados, propague o bem da sua igreja. Fale o lado bom da sua igreja. Quando Esdras começou a ler aquilo ali, o povo se colocou de pé porque reverenciou o que vinha daquele livro. E o que está sendo dito aqui seja para crescimento e não para afronta de ninguém.
Quando nós olhamos aqui Moisés fazendo os mandamentos e Esdras lá lendo, nós vamos analisar aqui juntos uma coisa. É 313, deixa eu conferir aqui, são 613 mandamentos que está na Torá. Não é isso? Amém, irmãos? São 10 mandamentos que estão na lei de Moisés. Amém? São 2 mandamentos que estão no coração de Jesus para a igreja. 2 mandamentos que estão no coração do Senhor para a igreja. Mas que 2 mandamentos é esse? Olha como é fácil eu te amar. Olha como é fácil você me amar. E às vezes é tão difícil quando alguém machuca, pisa num pé, não é? Mas a força que vem de Deus também nos dá a condição de resistir, como esses homens resistiu. Quando Esdras lê a lei de Moisés, ele fez isso para que o povo tivesse condição de viver bem. Por exemplo, olha, a terra precisa descansar. Pode plantar à vontade, mas a terra precisa descansar. Vocês precisam saber do que vocês estão se alimentando, do que vocês estão fazendo, das suas atitudes dentro da sua casa. Eu acredito que Neemias e Esdras pegavam no pé do povo e pegava pesado. E o povo se alegrava porque eles queriam um conserto. E quando consertava, a abundância do Senhor vinha sobre a sua vida. Eu quero dizer para a igreja que nos momentos em que o mundo entra dentro de peleja, a igreja é levantada por Deus como o antídoto para esse mal. Deus abre portas, Deus facilita o trabalho. Então, esse livro que é importante nós não esquecermos de uma coisa. Esse livro que Esdras lia para o povo, foi um livro que ele abriu, estando aqui na terra, falando coisas dessa terra, orientando para que eles pudessem viver bem nessa terra. Não podemos esquecer que também há um livro no céu, que um dia vai ser aberto, um dia vai ser lido. E quando nós estivermos diante do Todo-Poderoso, nós vamos ter que prestar conta daquilo que foi feito de bom e também daquilo que foi feito de mal. As obras em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça nós somos salvos. Não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie da sua própria obra. Para que ninguém entre a ponto de dizer, eu sou bonzinho, eu sou bonito, eu tenho dinheiro, eu sou rico, por isso eu tenho facilidade nas obras. Não, o Senhor falou assim, olha, a salvação, a graça, não será alcançada pela obra, mas pela fé de cada um. Uma fé sem obra é morta e vice-versa. Então precisamos buscar a fé e a obra, unir esses dois e ser bênção. E essa é o livro de Efésios, quando fala que ninguém é salvo pelas obras, nem tão pouco pela fé, se houver um. Mas significa que a penalidade que um dia diante de Deus, eu e você, vamos ter que pagar, vai ser a culpa de cada pecador colocando ali diante do Senhor, vai ser tudo pesado na balança. Um dia nós chegaremos a esse ponto, estamos aqui com vida, tendo a oportunidade de fazer a obra do Senhor, mas não podemos esquecer que também há um livro no céu, e quando chegarmos lá, nós vamos estar diante daquele que tudo pode. Todo poderoso é o Senhor. E aqui escrevi o versículo para não esquecer. Romanos 2, do verso 10 ao 16. A glória, porém, e a paz está no coração de qualquer um fazer o bem. A glória de Deus e a paz de Deus estão imbuídos no coração. Nós temos condição de fazer o bem. E em Romanos diz assim, primeiramente, glória, porém, e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecam, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei
não são justos diante de Deus. Sabe quem é justo diante de Deus? Quem pratica. É quem pratica. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, então são leis, fazem a própria lei. Os quais mostram a obra da lei que está escrita no seu coração. Aí quando não tinha Bíblia, e quando não tinha sacerdote, e quando, em 1900, Adão e Eva, e quando... Deus sempre conquistou o coração do homem para levar a revelação do que ele queria. Na consciência do homem é que tinha que permanecer esse instinto gostoso da obediência, por conhecer a voz daquele que o criou. Mas isso não vinha acontecendo. Os quais mostram a obra da lei que está escrita no seu coração. Às vezes nós conhecemos pessoas, mas fulano nem participa de ceia, fulano nem é crente, mas tem um coração bondoso, mas é uma pessoa benigna, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que foge. Mas se o seu nome não está escrito no livro da vida, infelizmente, a bondade daquela lei que está no seu coração, por ela é que ele vive, mas por ela vai ser condenado. Porque o Senhor Jesus, Ele é bem claro: se você não come do meu corpo e não participa do meu sangue, não tem parte comigo. O convite do Senhor é que venha e participe. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, segundo o Evangelho, então esse livro da vida será aberto para revelar aos nomes daqueles que foram mortos, mas que são salvos. Para isso que o livro da vida um dia vai ser aberto. Para todos aqueles que aparecerem ali, vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E afinal, o último inimigo a ser vencido é a morte, né? E o inferno. E precisamos acordar para isso, amados. Precisamos entender que Deus nos chamou para realizar uma boa obra. E acima de tudo, uma obra benigna, uma obra pacífica, uma obra que dê condição ao mundo de olhar e ver que você faz parte do grupo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aquele povo ali são discípulos do Senhor Jesus. O inferno é o último lugar de sofrimento. O lugar, todos que vão parar lá são aqueles que abriram mão. Hoje nós temos em nosso banco a ausência de alguns que abriram mão da sua jornada, desistiram da sua caminhada. E infelizmente, se não houver arrependimento, o inferno aguarda muitos que não estão permitindo deixar que o Espírito Santo apazigue, coloca no seu coração as ordens divinas. Bíblia. Quanta gente naquele inferno, naquele grande dia, vai sentir dor de remorso. Remorso por ter perdido tantas oportunidades. Vai lembrar quantas vezes Deus bateu a porta do meu coração e eu rejeitei. Lugar de sede sem água, lugar de fome sem comida, lugar de angústia, de aflição, vai ser o inferno. Eu não desejo que nenhum, em nome de Jesus, vá parar nesse lugar. Porque lá vai ser sofrimento eterno. Nunca mais terá alívio. E o Senhor, nessa noite, nos chama para esse compromisso. João 12. Quem me recusar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. Sabe quem é que julga? É essa palavra. Essa palavra que está sendo ministrada é que vai julgar. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, amados, Jesus promete para mim e para você a recompensa da salvação da nossa alma. E o diabo não pode roubar, o diabo não pode tirar, porque você não pode deixar. Mas se você deixar, pode estar sabendo, pode estar convicto que ele não vai perder tempo. Então, fecha a boca para palavras que desagradam a Deus. Vigia. Na cozinha, na sala, no quarto, na porta, no portão, vigia, porque o anjo do Senhor não te abandona. Eu estou madrugada dentro, o pastor está madrugada dentro, nós estamos clamando para que o anjo não te desampare nunca. Mas se você não der guarida para o anjo permanecer, ele volta. Olha para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que tu clamou, o anjo já estava para lhe servir. Mas 21 dias levou para Daniel receber, ainda bem que recebeu, para receber a bênção de Deus. Então, tenha certeza que o anjo do Senhor está dentro da sua casa.
Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor está ali acampado para guarnecer, para livrar, para abençoar. O anjo do Senhor está ali para te dar a condição de você ser servo e serva de valor. Não deixa isso se perder por força satânica, mas se coloque em posição. Bem diz, quando Esdras falou ali, que o povo louvou e ele também adorou o Senhor, eu fui para Salmo 103. Bem diz a minha alma, ó Senhor, e não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. O que Deus tem feito por você? Há algum benefício da parte de Deus na sua vida? Por esse benefício, adore, porque ele pode ser tirado. O meu maior benefício são os meus netos. O meu maior benefício são os meus filhos. Meu maior benefício é o meu trabalho, é o meu carro, é a minha casa. Mas que tolice. O nosso maior benefício é o grau de espiritualidade que eu conquisto nos pés do Senhor. É isso que o diabo quer roubar. Porque ele roubando esse brilho, não há espiritualidade mais. E aí ele vai poder conquistar esse campo de batalha e vencer essa guerra fácil. Mas quando você se policia, portanto, Hebreus, portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha isso. Olha o que Hebreus está dizendo. Vou ler de novo. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amanheceu o dia, Senhor, eu confesso o teu nome, te adoro, Pai. Senhor, o Senhor é a minha força, o meu refrigério é a minha vida. Irmãos, não podemos entrar na presença de Deus. Senhor, graças a Deus, eu preciso disso, abençoa fulano, beltrano, eu preciso daquilo. Não, amados. Quando lemos a Bíblia, vemos que os profetas ficavam 3 horas direto, só glorificando. Tira um dia da sua vida, Senhor, hoje eu acordei, estou bem, eu quero só agradecer que no dia de hoje, Pai. E nós temos feito isso no sábado. Todo sábado, um orando e jejuando pelo outro. É o dia do fortalecimento da família. É o dia que você tira só para adorar, porque a família está sendo fortalecida, na presença de Deus. Vamos orar. Poderoso e santo Deus. Que o fruto dos nossos lábios confesse o teu nome para louvor da tua glória. Senhor, nós venhamos te bendizer a todo instante da nossa vida pelas maravilhas e pelas promessas que têm sido cumpridas. Senhor, nós te glorificamos pela presença dos nossos amados. Te glorificamos por cada família. Te glorificamos porque o Senhor tem falado, Pai, na intimidade da nossa alma e nos dado crescimento. Deus amado, fortalece, Pai. Senhor, nunca me canso, porque sem a tua força, Pai, o que será de nós? O que será da família? O que será da igreja? Supre, meu Pai, as necessidades de cada um. Nós te suplicamos por misericórdia. Abençoa os nossos irmãos online. Senhor, entra com a força, com o refrigério. Desperta, meu Pai, para que sejamos um em Cristo, assim como Cristo é um com o Senhor e o Espírito Santo. Sejamos um, meu Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.